João capítulo 6, do versículo 1 ao 15, e depois carta aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 13. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com um dos seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse então: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. E então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Quando nós lemos esse texto maravilhoso que nos relata mais um dos milagres que Jesus fez, a importância que nós vemos que as Escrituras dão para esse texto está no fato de que ele está narrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Espírito Santo toca na vida de cada um desses evangelistas de maneira a fazê-los escrever, a registrar algo que realmente é necessário a nós hoje. As Escrituras nos alimentam segundo o poder que há na palavra de Deus. Uma das coisas que a gente percebe mediante o que aconteceu: Jesus, ele sempre atraiu uma multidão, e a multidão acompanhava Jesus pelo que Jesus fazia, pelo que Jesus lhes oferecia, por aquilo que eles viam como um sinal milagroso ou como algo que os abençoava. E nós cremos que hoje ainda acontece dessa maneira. A maioria das pessoas que procuram Jesus, buscam Deus, elas o fazem porque estão passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de problema, seja uma enfermidade no físico, ou seja algum problema, algum trauma da alma, seja algum tipo de doença, até mesmo espiritual, seja algum tipo de dificuldade financeira pelo qual estão passando, né? E são diversos os motivos que nos levam até a presença de Jesus. Naqueles dias não era diferente. E uma das coisas que a gente percebe é que quando surge um problema e nós não temos condições de resolver, ou quando a situação aperta na nossa vida, no nosso ser, às vezes na nossa casa mesmo, o que nós não podemos perder nesse momento é a esperança. E eu quero trazer para os irmãos uma reflexão daquilo que aconteceu na vida daquelas pessoas envolvidas no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, fazendo uma referência ao agir da esperança na vida daquelas pessoas. Eu tenho certeza que esse aspecto da esperança é algo que nos faz comuns àquelas pessoas que estavam lá. É importante nós meditarmos na perspectiva dos discípulos, na perspectiva da multidão, mas sobretudo na perspectiva de Cristo. E se não estivesse ali, nada daquilo teria acontecido. A multidão não teria se aglomerado, os discípulos não estariam ali, e o milagre também não teria acontecido.
A esperança ela é fundamental na vida do cristão. A esperança é algo que nos motiva a permanecer, a ter paciência, a continuar perseverando e crendo que algo pode acontecer no sentido de mudar o cenário da nossa vida. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus. O apóstolo Pedro traz uma conotação diferente para uma esperança. Assim como Jesus falou de paz, e falou que havia um tipo de paz dada pelo mundo, mas o que ele estava deixando, o que ele estava oferecendo às pessoas, era uma paz diferente da paz do mundo. Ele disse: não vou lá dou como o mundo a dá. Aqui o apóstolo Pedro fala de uma esperança viva. Isso significa que existem outros tipos de esperança. A gente precisa avaliar que tipo de esperança tem nutrido os nossos corações diante das dificuldades que nós enfrentamos. Eu creio que você esteja enfrentando algum tipo de dificuldade, talvez não tão grande assim, mas todos nós enfrentamos algumas dificuldades nas nossas vidas. Até as crianças enfrentam algumas dificuldades, e a gente percebe isso quando elas abrem seus coraçõezinhos aqui no altar. Algumas delas já demonstrando algum tipo de angústia, algumas delas demonstrando algum tipo de ansiedade, mas graças a Deus todas que oram, oram esperando que Jesus vai fazer alguma coisa por elas, como nós já vimos aqui. E testemunhos maravilhosos nós também já percebemos acontecer aqui na nossa igreja, mediante a resposta de Deus às orações dos pequeninos. Agora, o texto de João, capítulo 6, que nós lemos, ele mostra uma situação diferenciada, porque Jesus normalmente atendia as pessoas nas suas dificuldades pessoais, e Jesus resolvia seus problemas. Mas aqui nesse texto nós vemos um milagre que foi feito de uma forma coletiva, ou seja, o problema de um era o mesmo problema de todos. E eu gostaria de fazer uma conexão, por exemplo, com a família. A família é um lugar onde o problema de um é o problema de todos. Igreja também é um lugar onde o problema de um tem que ser o problema de todos. E Jesus estava ali, administrando as dificuldades particulares, as dificuldades pessoais, mas também as dificuldades coletivas. E o que aconteceu? Depois de um dia inteiro, em que aquelas pessoas estavam ali ouvindo a ministração da palavra do Senhor e falando sobre o reino de Deus, ao findar da tarde, os discípulos perceberam que aquela multidão nem se alimentou. E havia fome ali. E o lugar era deserto. Esse é o cenário, os irmãos imaginem, Jesus pregando, curando as pessoas que o procuravam ali, mas pelo fato do lugar ser deserto, as pessoas que estavam ali tinham em comum um problema, que era a escassez de alimento e que era também o cansaço. No versículo 2 diz que grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nas pessoas que estavam doentes. Eu tiro daqui uma lição. A motivação que levava aquelas pessoas até Jesus não era a motivação correta. E a lição que eu tiro é que às vezes, mesmo buscando a Jesus com as motivações erradas, Ele tem as respostas certas para nos dar. Ele não desperdiça oportunidades. O importante é a gente buscar. Nem sempre nós teremos uma oportunidade de estar diante do Senhor como aquelas pessoas tiveram naquele dia. Mas elas estavam ali. E eu percebo que muitas pessoas têm desperdiçado grandes oportunidades de estarem diante do Senhor. Há um detalhe que nós podemos olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 12. Diz que ao final daquela tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora essa multidão, Senhor, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e lá encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos em um lugar deserto. No versículo 13 diz que a resposta de Jesus foi: deem vocês de comer a estas pessoas. Eu vejo que a multidão revelava o seu problema, era fome e cansaço. Eu vejo que o texto mostra que o lugar onde eles estavam era um lugar deserto.
E aí a gente pode tirar uma outra lição para nossas vidas, porque não importa o lugar onde nós estamos, irmãos, o que importa é que onde nós estamos, Jesus esteja ali também. Isso muda toda a perspectiva do cenário em que nós estamos. Não sei qual é o momento em que você está vivendo hoje. Você precisa avaliar a sua vida. Você precisa ver se no contexto do problema que você está vivendo, existe um espaço para compartilhá-lo com Deus através de Jesus. Uma das grandes perguntas que a gente precisa fazer é, nos nossos passos, o que faria Jesus no nosso lugar? Diante das nossas decisões, quais seriam as escolhas que Jesus faria se Ele estivesse no nosso lugar? Diante daquela situação, a gente percebe agora, analisando na perspectiva dos discípulos, olha, a gente viu a multidão, agora a gente vê num número menor, são 12, agora os discípulos, o que eles fizeram? Eles também apresentaram a Jesus o seu problema. E qual era o problema dos discípulos? Se não resolver o problema daquela multidão. Agora pare e pense comigo, se às vezes o seu problema não é esse. Resolver o problema de alguém. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe. Que nos incomoda muito mais, nos dói muito mais, às vezes, o problema do nosso filho do que o nosso próprio problema. E às vezes a nossa família está sofrendo. E aí eu pergunto aos irmãos, o que esse sofrimento tem trazido e proporcionado de mudança ao nosso ser? O cristão ele precisa trabalhar com o sofrimento, com os problemas, não no sentido de uma rejeição, mas no sentido de uma oportunidade. Porque se eles estão vindo à nossa vida, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque existe algo a ser realizado no nosso ser. E aquilo que Deus realiza é bom. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu posso ter a certeza de que aquilo que está acontecendo na minha vida, embora me incomode, embora às vezes possa trazer um desconforto, eu preciso crer que Deus está comigo. Nós estamos diante de um texto que mostra uma situação de desconforto. Ninguém está passando por cansaço e por fome, está se sentindo confortável. Mas Jesus estava lá. Isso significa que não importa a situação que você está vivendo hoje, o lugar, o momento, as circunstâncias, os sentimentos. Se Jesus estiver aí com você, todo o cenário pode mudar. Os discípulos então apresentaram o problema para Jesus e o problema era o problema das outras pessoas. O cansaço, a fome, a escassez, como resolver o problema das outras pessoas. Se nós analisarmos os discípulos como sendo uma amostra estratificada da igreja do Senhor Jesus, nós vamos ver que uma das missões que compete a nós é ajudar as outras pessoas a resolver os seus problemas. É o nosso papel de intercessores diante do Pai. E os discípulos desenvolveram esse papel. Agora, qual foi a reação de Jesus? Diante da multidão, diante dos discípulos, Ele apresenta a solução. Só que a solução que Jesus apresentou, certamente que não causou muito conforto. Não era aquela que os discípulos esperavam. E normalmente nós temos experiências assim com o Senhor. A gente coloca o problema para Jesus e Ele devolve o problema para nós e diz assim, resolva você. O que Jesus falou para os discípulos era, deem vocês mesmos de comer a eles. Por que Jesus faz isso? Uma das respostas que eu encontro nas reflexões que a gente tem feito é que Ele busca sempre uma oportunidade, irmãos, para nós colocarmos em prática a nossa fé. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam no barco com Jesus ali, só que Jesus estava dormindo e eles enfrentaram uma tempestade. E eles até tentaram resolver, mas tentaram resolver da forma errada, tentaram resolver com a sua própria habilidade, com o seu próprio conhecimento intelectual e profissional. Ali eram pescadores, eles sabiam navegar ali no mar da Galileia, e quando veio a tempestade, eles tentaram resolver, mas não conseguiram. Chega um momento na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, que a gente se depara com uma limitação. Tem problemas que
nos mostram uma realidade da qual nós fugimos ou tentamos fugir. Nós somos seres limitados. Nós dependemos do poder de Deus. Os discípulos então acordaram Jesus, dizendo: Mestre, salva-nos. E aí Jesus então, com uma palavra de ordem, acalma os ventos, desfaz a tempestade, o mar se acalma, e os discípulos ficaram apavorados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar o obedecem? E aí Jesus disse o que para aqueles discípulos? Homens de pouca fé. E às vezes está acontecendo isso na nossa vida, irmãos. Aquela experiência no barco era uma experiência restrita aos crentes em Jesus. E Jesus os confrontou dizendo: vocês têm pouca fé. Aqui, nesse milagre em que Jesus alimentou a multidão, não estava restrito aos cristãos, aos crentes, né? Havia os discípulos representando os crentes, representando a igreja, mas havia também uma multidão. Mas Jesus desafiou não a multidão, Jesus desafiou os discípulos, Jesus desafiou os crentes, Jesus desafiou a igreja. E ele disse: vocês mesmos podem solucionar. Agora como? Certamente que não seria usando o poder financeiro que eles tinham, porque eram pessoas pobres. Certamente que não seria usando a influência, porque não tinham influência política, não tinham influência social. Certamente que não seria desfrutando de algum tipo de favorecimento geográfico, porque o lugar onde eles estavam era um lugar deserto. Nem se eles tivessem dinheiro eles poderiam comprar ali. Às vezes acontece isso conosco, irmãos. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nós recorremos a todos os poderes secundários, primeiramente, todas as outras instâncias inferiores, quando nós poderíamos recorrer diretamente à instância maior, que é o nosso Deus, usando da nossa fé. Eu aprendo que nós não podemos ter medo, queridos, de enfrentarmos os nossos problemas, usando a fé que nós temos, que Deus nos deu, quando nós estamos vivendo na presença do Senhor Jesus, amém? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No versículo 8, 2 Timóteo 1, ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. O que isso significa? Deus não nos deu um espírito de covardia, então não fuja das situações, não fuja dos problemas, mas Ele te deu um espírito de poder, um espírito de amor, de equilíbrio, e portanto não se envergonhe de testemunhar, ou seja, de mostrar quem é esse Deus, o que Ele já fez, o que Ele pode fazer na sua vida. Às vezes Deus nos permite vivenciarmos alguns problemas, pensem os irmãos da forma conforme o texto nos mostra, para que outras pessoas que estão ao nosso redor possam ver o testemunho vivo de Jesus, do que o Espírito Santo pode fazer na vida do crente. Outras pessoas talvez não reagiriam como você deveria reagir, por ser crente, por ter o Espírito Santo na sua vida. E a gente quer viver como pessoas naturais, e não como pessoas espirituais. Tanto os discípulos como aquela multidão estavam vivendo um momento de problema nas suas vidas. Eles não podiam perder o quê? A esperança. Para nossa alegria, a esperança que eles tinham, o que nutria os seus corações, era uma esperança, porque Jesus estava ali. E enquanto Jesus está ao nosso lado, irmãos, enquanto a gente vê Jesus ao nosso lado, não importa a circunstância, a nossa esperança será uma esperança viva. Uma outra lição importante que eu percebo é que Jesus sempre tem uma reação que muitas vezes nos surpreende. Na maioria das vezes, Jesus não nos responde como a gente gostaria que Ele respondesse. E Ele, como sendo o mestre dos mestres, Ele sempre tem uma maneira didática de nos ensinar uma lição espiritual diante dos problemas e dos milagres que Ele faz na nossa vida material. Os irmãos analisarem todos os milagres que a Bíblia registra que Jesus fez, os irmãos vão perceber que sempre há uma lição espiritual agregada ao milagre que é físico, que é material. E aqui não pode ser diferente.
Olha comigo, João, capítulo 6, texto que nós estamos meditando, versículos 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente aquilo que ele ia fazer. Eu pergunto para os irmãos, qual foi o propósito da pergunta que Jesus fez para Filipe? O próprio texto responde, era colocar à prova aquele servo. E muitas vezes o Senhor está nos colocando à prova, colocando a nossa fé à prova. Agora, o que Jesus queria provar em Filipe? E a pergunta era de natureza material ou espiritual, irmãos? Jesus perguntou para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Isso é uma pergunta de ordem material ou de ordem espiritual? De ordem material. Comprar é uma ação material, depende de dinheiro, depende de alguém que tenha aquilo que você precisa comprar. E o dinheiro é um fator limitador na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm encontrado uma felicidade plena porque têm procurado no dinheiro, nos prazeres materiais dessa vida. E se a gente analisar a resposta de Filipe, que está no versículo 7, a gente vai perceber que Jesus pegou uma oportunidade de tratar algo material na vida daquele homem e curá-lo de uma enfermidade espiritual. Versículo 7, Filipe respondeu dizendo: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse o seu pedaço. Jesus o colocou à prova e ele perdeu. Certamente que uma resposta correta seria: Senhor, tu tens poder para fazer tudo. Então Jesus perguntou: onde compraremos? E aí levou-o a pensar no seu fator limitador, que era a questão financeira. Ele diz: olha, 200 denários não daria para alimentar essa multidão. O texto fala que eram cerca de 5.000 homens que estavam ali. Um denário era o salário de um dia. Se você pegar o salário mínimo de hoje, só para os irmãos terem uma ideia, e dividir por 30, dá 33 e alguma coisa, e multiplicar por 200, a gente vai ter uma ideia, 6.666 e alguma coisa. Dá até a mesma proporção, ou seja, cerca de R$1 para cada pessoa que estava ali comer de pão. Eles não tinham esse valor, era uma soma muito alta. A resposta de Filipe demonstrou que o seu pensamento estava nas coisas materiais, embora ele tivesse a fonte de toda a riqueza espiritual. Pare e veja se você não tem reagido como Filipe. Os problemas vêm e você olha para aquilo que você tem, para aquilo que você vê de material na sua vida. Agora, a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Reagir com fé, reagir no campo da fé, depende muito mais da gente olhar para o que Jesus faz, para o que Jesus pode fazer por nós. E aí não só a resposta de Filipe, mas André, no versículo 8 diz que um outro discípulo, chamado André, que era irmão de Simão Pedro, tomou a palavra naquele momento e disse: olha, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí ele faz uma ponderação, dizendo: mas o que é isso, Senhor, para tanta gente? Demonstra também falta de fé. Mas há um diferencial nas respostas dos dois. Embora ambos tivessem demonstrado falta de fé, Filipe olhou para a questão financeira, mas André olhou para as pessoas. Há uma evolução na resposta de André. Ele olhou para as pessoas, ele disse: olha, Senhor, aqui tem um rapaz. Ele tem um ponto de partida, mas o que é isso? Ele até começou bem, mas ele vacilou no caminho. E às vezes a gente reage da mesma forma que André e que Filipe reagiram. Mas aí Jesus dá um desfecho a esta história. Ele apresenta a solução. O versículo 10 diz que ele mandou o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar. O povo se assentou. Eram cerca de 5.000 homens. E aí então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre aqueles que estavam assentados. Preste atenção, Jesus o repartiu entre aqueles que estavam
assentados, tanto quanto queriam, e fez a mesma coisa com os peixes. Como que Jesus reagiu diante do problema que lhe foi apresentado? Primeiro ele ensinou os seus discípulos, ou seja, ministrou a sua igreja que estava ali. Mostrou que nem tudo a gente deve ver numa perspectiva material. Mas se a gente olhar pelo campo espiritual, a gente vai ver que não há limites para o agir de Deus na nossa vida, não há limite para o poder de Deus diante dos problemas que nós podemos enfrentar. Jesus mostrou para André, olha, você estava até num caminho legal, você olhou para as pessoas. Como quem diz, Deus nos dá um ponto de partida, nem que esse ponto de partida seja o conhecimento do caminho pelo qual você deverá andar para alcançar a solução para o problema que você está a enfrentar. Mas também não prosseguiu, não entrou no campo da fé, ele disse, mas o que seria isso para tanta gente? Então o que Jesus fez? 3 coisas. Ele tomou os pães e os peixes. Então ele não rejeitou o pouco que aquele rapaz tinha para dar. E é importante a gente ressaltar a generosidade, a liberalidade com que aquele rapaz ofereceu tudo que tinha, embora fosse pouco, ele ofereceu para compartilhar. E foi pela atitude de um rapaz, oferecendo o tudo que tinha, mesmo sendo pouco, que Jesus multiplicou e abençoou aquela grande multidão. Quero dizer isso para você, porque às vezes você está passando por um momento achando que você tem muito pouco, e você é o menor dos menores, e você não tem nada para servir a Deus, servir a Jesus. Mas aquilo que é necessário para começar uma nova história na sua vida, no momento da sua conversão, o Espírito Santo já te deu. E você não deve desprezar. O que aquele rapaz fez foi não desprezar o pouco que tinha, e ofereceu ao Senhor para que ele pudesse trabalhar. Então ele toma os pães, toma os peixes, ele tem como ponto de partida o pouco que aquele rapaz tinha para oferecer e para compartilhar, irmãos. Segundo a atitude de Jesus, ele deu graças. E quando a gente dá graças, mesmo pelo pouco que a gente tem, a gente está reconhecendo que o pouco que a gente tem, a gente não merecia. Dar graça é isso, é você reconhecer que você não merecia, mas você recebeu. Dar graça tem conotação de trazer a presença de Deus àquele momento que você está vivendo. Seja agradecendo pelo momento, seja agradecendo pelo pouco que você tem, pelo que você tem disponível às suas mãos, você está agradecendo a Deus, então você está introduzindo o poder de Deus naquele pouco, ou naquela situação que você está vivendo. Isso é fundamental para a gente ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. E a terceira atitude de Jesus foi repartir entre as pessoas. Mas que pessoas? Aquelas que mantiveram a esperança, porque Jesus estava ali. Mantiveram a sua esperança na ação, no agir de Jesus. E o texto diz que ele mandou que as pessoas se assentassem. E para aquelas pessoas que se assentaram, que obedeceram, que tiveram esperança nele, que permaneceram até o fim, aquelas pessoas foram alimentadas, tiveram seu problema resolvido e foram abençoadas. Nós temos reagido assim. Precisamos assumir quantas vezes a gente ora e não tem paciência para esperar a resposta do Senhor. Ou quantas vezes apressadamente a gente cria uma resposta fictícia de Deus, uma resposta ilusória de Deus, aquela que vai ao encontro das nossas expectativas. Então a gente já ora crendo que Deus vai atender, e a gente já imagina uma resposta que não é, mas a gente começa a crer ilusoriamente que é. E a gente entra por um caminho que vai dar errado. Por último, eu aprendo que quando a nossa esperança está em Cristo, e não nas coisas, não no dinheiro, não nas pessoas tão somente, o Espírito Santo vem e derrama sobre nós o seu poder. E quando o Espírito Santo derrama o seu poder na nossa vida, irmãos, há 2 coisas que o texto de Romanos nos mostram que ele traz, que se chamam alegria e paz. 2 coisas que o dinheiro não compra. Ele diz que o Deus da esperança, Romanos 15, 13,
que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo que em nós opera. Amém? O que aconteceu com aquelas pessoas? A gente pode analisar sobre duas dimensões. Na dimensão material, física e temporal, porque às vezes o nosso problema é hoje, e precisa ser resolvido hoje. Na dimensão temporal, na dimensão física, Jesus alimentou aquela multidão, saciou a sua fome, resolveu o seu problema quando era necessário. Agora, na dimensão espiritual, irmãos, imagina você passar por uma experiência assim com Jesus. Jairo, por exemplo, procurou Jesus com a sua filha já à beira da morte, uma menina de 12 anos. Quando Jesus, antes de chegar à sua casa, chega uma notícia: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha faleceu. Mas Jairo persevera na presença de Jesus. Jesus persevera com Jairo e chega até a sua casa, e ali então ele ora pela menina, a menina ressuscita. Foi uma experiência física, de um milagre no físico, foi uma experiência temporal, porque precisava ser feito naquele dia. Agora, o que aconteceu naquele dia marcou a vida de Jairo para o resto da sua vida. Essa é a dimensão espiritual dos milagres que tem uma dimensão material na nossa vida, irmãos. E é por isso que a gente tem que compreender que muitas vezes nós sofremos nesse corpo, para que o nosso espírito venha desfrutar de uma bênção maior, que é a vida eterna nos céus. Quem estava ali naquele dia, certamente que foi marcado pelo agir de Deus, vendo a multiplicação daqueles pães, daqueles peixes, e a solução do seu problema, mas apontando para a eternidade. Quando a gente se permite ser transformado na nossa mente, pelo agir do Espírito Santo, que pode controlar a nossa mente quando a gente permite, a nossa vida se completa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.